Olá, olá para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão, e está começando mais um Além do Cast. Ao meu lado aqui, como sempre, Camilo Manfredi. Tudo bem, Tripodi? Tudo certinho, meu querido. E você, como é que você tá? Graças a Deus, tô ótimo. Tudo ótimo. Eu adoro essa abertura aqui. Que o roteirinho não perde aqui, não, né? a gente não perde. É muito bom. Então, para seguir o roteiro... Segundo episódio dessa série que promete, hein? Pois é, né, cara? Segunda temporada, Incrível. voando. Incrível. Profissionais incríveis, histórias incríveis, Exatamente. muita coisa bacana, muita coisa legal. Hoje não pode ser diferente, Claro não que vai. Muito bacana, Vai o nosso ser. convidado. Mas antes você passar a nossa sinopse, Boa. conversar com a galera aí de casa. Claro. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, por favor, deixe a sua curtida, o seu comentário, compartilhe esse episódio aí no WhatsApp, no Telegram, num Orkut, se você tiver ainda. Os maiores grupos. Facebook, os maiores grupos. Faz bot para compartilhar, enfim. Isso mesmo. Importante é que você fique aqui com a gente, porque a gente gosta bastante. Sim. E é muito importante para nós, para a gente trazer mais convidados, enfim, continuar com o nosso Se conteúdo. quiser passar pergunta, né? Se quiser. Perguntas, dicas, a gente passa pros sugestões de convidados também, sugestões. a gente gosta bastante. Então, Exato. fica aqui com a gente, que hoje vale muito a pena. Hoje tá sensacional, cara. Verdade. Então, para a gente dar início à nossa entrevista, por favor, Camilo, faça Posso? a honra de aquela sinopse que eu adoro. Com certeza. Vai lá. Vamos lá, vai ser um prazer. Vamos lá. Ele tem mais de 20 anos de experiência na cadeia de abastecimento de empresas varejistas de grande porte. Legal. Tá? Então, empresas de nome, hein? Como o Grupo Pão de Açúcar, Via Varejo, Carrefour, Grupo Big e Grupo DPSP. Já já vem a novidade. Tá. Com passagem na liderança de diversas etapas do processo de abastecimento de produtos alimentares. Tá? Então, dentro de alimentares estamos falando de mercearia, estamos falando de perecíveis. Tá? Tá. Farmacêuticos, bazar, eletro e têxtil. Pô. Tá? Atualmente, ele é gerente de abastecimento do Grupo Plurix. Falei certo? Certinho. É isso aí. Perfeito. Isso aí. Então, que fera, hein? Que fera. Isso aqui é só um resumo. É só um resumo, e o é só- restante a gente vai descobrir a gente agora. vai descobrir agora. Senhoras e senhores, Isso com mesmo. a gente hoje aqui, Fernando Perrone. Seja muito bem-vindo. Opa, obrigado. Bom, prazer estar aqui com vocês. Prazer é Agradeço nosso. aí o convite e espero poder ajudar aí. Não, imagina, a gente que agradece pelo seu tempo, é muito bacana você estar aqui com a gente, para a gente começar esse papo, bater, falar sobre tudo, né? E para a gente começar, dar início à nossa conversa, eu queria entender, cara, como que surgiu esse interesse dessa área, dessa profissão, como que você começou, como que Exatamente. funcionou esse processo Foi da o sua início, vida? né? Legal. Bom, vamos lá. Porque ele fez engenharia civil. Exatamente. Aí depois nós é. vamos descobrir por que ele saiu de É, da pois engenharia é, né? civil Boa. e caiu no varejo. Vou tentar contar um pouquinho de onde que eu fui parar no varejo aí com o Boa. abastecimento. Eu, de fato, comecei como engenheiro civil, sou engenheiro civil formado, né? Eu acho que lá atrás eu tive bastante dúvida o que fazer, né? O que caminho seguir, né? Quando eu normal, estava né? para prestar vestibular, que é muito comum. Sim. E assim, quando eu era pequeno, eu vivi muito em obra, né? A casa dos meus pais estava sempre em reforma, sempre em obra, e eu ajudava a fazer as coisas lá. Eu ajudava meu pai com subir em telhado, fazer coisas, instalação elétrica, hidráulica. Então, eu vivenciei bastante isso em obra, que talvez tenha me influenciado de alguma forma aí, né? Na área de dúvida, engenharia. sem E eu dúvida. sempre gostei muito de exatas, então matemática, física, sempre fui bem. Tá. Mas na época do vestibular eu tive bastante dúvida. Fui pesquisar, fui atrás de pessoas que estavam cursando, assisti algumas aulas lá e acabei optando, de fato, pela engenharia civil, né? Então, aí eu fiz a FEI, né? Eu sou feiano, que nem o Camilo. Sim. Né? E foi uma faculdade assim que, independente da área que eu estou hoje, ajudou muito, né? O curso de engenharia civil é muito bom, né? A engenharia abre bastante Te dá sua a base, mente, né, te dá uma base. Tem ali, não só matéria de construção, né, civil, mas você fala com produção, você mexe com estatística. Sim. Então, Tem uma base ali. né? Isso. Então o curso foi excelente aí. Eu comecei quando eu me formei, quando estava estudando, eu comecei a procurar estágio. Os primeiros estágios que eu fiz foi em construção civil, né? Eu ainda não estava nem pensava ir para logística. Então eu cheguei a fazer estágio em obra com aquele capacetinho branco, né? Fazendo medição. Fiz campo mesmo. No campo mesmo, fiz estágio no CDHU de Campo Limpo. Então era uma obra bem grande, tinham 12 blocos ali construindo. Alguns já na fase final de acabamento, outros ainda na fundação. Então consegui ver todo o caminho ali, todo o processo de construção. Mas sei lá, aquilo no começo foi empolgante, nos primeiros meses foi bem empolgante, ali gostei, ver as coisas que a gente vê na faculdade na prática ali, mas com o tempo aquilo lá ficou desinteressante, né? Sim. Falei, pô, mas eu tenho engenheiro aqui, o cara não faz conta, né? Não usa cálculo, usa mais a experiência dele, Sim, né? sim. Falei, e aquilo eu não me identifiquei muito com aquilo e falei, pô, eu vou procurar conhecer outras coisas, né?
Aí dentro ainda de construção, eu fiz um estágio na Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, que cuida dos hospitais, né, com reforma de hospital e tal. Perfeito. Então, falei, pô, aqui não é direta construção, né? A gente vai visitar o hospital que está precisando de reforma, fazer orçamento, fazer coisa. Mas aí, não sei se é o momento que a prefeitura estava ou não, eu descobri que ali o pessoal, alguns nem iam trabalhar, tal, não, fiquei pouquíssimo tempo. Certo. Depois eu fiz um estágio no metrô, numa área de planejamento. Esse foi bem interessante. É uma área que estudava ali onde as futuras estações de metrô, né? Então a gente começou a mexer muito com dado, com pesquisa. Por exemplo, lá teve um dia que a gente espalhou o pessoal nas estações de metrô, eles distribuíam um papelzinho para o cara que passava na catraca ali, né? Que tinha um código, a gente sabia onde aquele papelzinho foi distribuído e o cara, quando saía da catraca, entregava aquilo lá. Então, para a gente mapear todo o fluxo, né? De como estava acontecendo lá. Que bacana. Então, a gente começou a entender, começou a mapear isso no banco de dados, entender onde as pessoas estavam se movimentando e tal. Tinha, numa estação nova, quando ia ter, a gente tinha fotos aéreas, não tinha Google Maps naquela época, então a empresa comprava foto aérea, isso, comprava foto aérea, a gente olhava a estação e tentava entender qual que é o impacto no trânsito que ia ter com aquela estação nova, tinha que fazer alguma mudança, então a gente contava o fluxo por horário de carro, então aquilo lá me interessou bastante. Parece pouco, mas o impacto é grande, né, da estação, né? Sim. E aquilo lá eu gostei, né? Eu falei, pô... Opa, já brilhou mais o olho ali. Falou, opa, planejamento, né? Isso. Tinha estruturação, tinha dados. A logística aí. Exato, já estava começando, né? Eu não sabia que era logística ainda, mas já vi o interesse ali. Mas o metrô é só concurso público, né? Quando tem que abrir, né? Não abriu nada. E aí acabou o contrato de estágio, fui procurar outro. Aí o próximo foi como trainee, né? Eu estava engenheiro, quando sai tem aquela questão de trainee, né? Pô, tem que ser trainee de alguma empresa. Esse negócio de trainee é bem... O pessoal se preocupa bastante. Eu, na época, eu falei, pô, vou arranjar uma coisa legal, não quero construção. Eu consegui uma vaga na Astra, que era para testar novos produtos da construção civil, produtos que não tinham no Brasil ainda, testar se tinha aderência para o nosso mercado aqui de construção. Falei, pô, isso parece interessante. Né? Então, tinha produtos legais, lá tinha uma forma... Que é reutilizável para fazer as lajes e tal, né? Tinha um piso box lá que evitava toda aquela quebradeira, aqueles vazamentos que dá infiltração, tá? Sim. Mas um dos produtos lá que chamava PEX, que é um polietileno reticulado, ele substitui o cobre para a instalação de água quente, né? Então o cobre é caro, né? Acho que ainda é caro. E esse PEX prometia ser mais viável que o cobre. E aquilo lá a empresa viu como pô, isso aqui vai ser um futuro aí e tal, né? Vai disparar. E focou naquilo. Então, eu acabei... A gente pegou algumas construtoras parceiras, né? E começou a fazer alguns projetos. Perfeito. E é legal que eu ia fazer o projeto da instalação hidráulica do prédio e tal, né? Então, aquilo que eu queria de fazer cálculo, fui com o livrinho, resgatei os livrinhos lá de instalação hidráulica. Falou, agora eu vou aplicar tudo. Agora eu vou aplicar o que eu aprendi, né? E assim, não tinha norma técnica para aquilo ainda, né? O PEX era uma coisa nova, então... Claro. Você tinha que meio que fazer um deparo, adaptar. Super bacana. Eu fiz lá Fiz 1, 2, 3 projetos, fazia o memorial de cálculo, fazia a planta no AutoCAD. E estava legal, mas depois do quarto projeto eu vi que os valores davam mesmo, né? Era tudo instalação residencial, né? Então, é tudo cozinha, banheiro, né? Com a mesma carga de água ali, a mesma altura. Sim, não mudava tanto. Não muda nada. Aí eu comecei a fazer, eu já fazia o projeto no AutoCAD, já com as dimensões, depois só fazia o memorial de cálculo que precisava ter, né? Ficou uma coisa meio maçante ali. Replicando, né? Fala, tá muito fácil para mim, eu quero o mais difícil. Mas não tem, é bastante assim, né? Não tem muito... E eu também não gostei, acabei saindo e fui falei, pô, e agora, né? O que eu vou fazer? O que eu vou procurar aqui, né? E aí que eu lembrei, pô, meu curso de engenharia civil, o curso de engenharia civil da FEI, é uma engenharia civil com ênfase em transportes, né? Então, transportes que a gente, na verdade, é construção de rodovia, ferrovia, porto, né, aeroporto. Claro, sim. Mas para você construir, você aprende um pouquinho do funcionamento e tal, né? Eu falei, vou pegar esse gancho aqui e tentar ver se tem alguma coisa interessante. Eu entrei numa transportadora, uma assistente de logística numa transportadora. Rodomar. A Rodomar, isso. Acho que o meu currículo começa daí, né? Começa daí, Aí começa a falar de logística, né? Os outros eu nem ponho. Exato. Mas a transportadora... tem alguns clientes dedicados, então a frota fica dedicada para aqueles clientes. Eu cuidava de 3, né, que era a Air Liquide, a Produce e a Cenibra, né? Então os 2 primeiros eram oxigênios do ar, né, nitrogênio líquido, oxigênio líquido, e o terceiro era a Cenibra, que era
tirava madeira da floresta e levava para a fábrica para fazer papel, né? Tá. E, por exemplo, aí a gente mexia muito com dados. A ideia tinha um gerente operacional, mas não tinha ninguém olhando os números, os dados e tal, né? No caso da Cenibra, por exemplo, os caminhões tinham que ter uma produtividade, né? Eles tinham que... Sim. Na hora que foi feito o cálculo do frete, falou, tem que fazer 3 viagens por dia, tem que ter um tempo de descarregamento, tem que ter um tempo de rota, senão menos que isso não dava lucro. Não compensava, né? Não compensava isso. Então a gente começou, e alguns não estavam fazendo, a gente começou a mapear o que estava acontecendo, né? Quanto tempo estava demorando o carregamento, às vezes o cara caminhou, às vezes a estrada era no meio da floresta, era uma estrada de terra, de barro, aquele estremião, né? Nossa. Então, chovia, não passava ninguém. Exatamente. Não, atolava, tinha que vir Atolava, Então começava a perder produtividade. Só que para você negociar lá com a Cenibra, você tinha que mostrar esses números. Falou, a rota tá... O cara tá parando X tempo, porque a estrada que vocês estão deixando não está em condições de circular. Está prejudicando aqui. Né? O carregamento está demorando um pouco mais, precisa pôr mais equipamento aqui para... Então, na época não tinha Power BI, Alteryx, né? Não tinha nada disso, era Excelzão mesmo. Era Access, né? Access. Eu fiz um curso de Visual Basic, a empresa pagou um curso de Visual Basic, a gente fez um softwarezinho para capturar esses dados, armazenar ali e começar a gerar esses relatórios, né? Para ajudar. E aquilo, eu falei, putz, acho que eu me achei, né? Sim. Opa, isso é legal, aqui. isso que é legal. Tinha bastante conta, dado e eu gostei bastante do trabalho. Eu falei, putz, acho que é isso, acho que eu vou seguir por esse caminho aqui, né? De lá eu comecei a procurar uma empresa maior e tinha uma vaga no Pão de Açúcar de analista de logística. E nesse meio tempo, Perrone, você foi professor também, né? Foi no Pão de Açúcar. Você já estava lá? Você já tinha entrado no Pão de Açúcar. Eu entrei no Pão de Açúcar como analista na área de gestão de fornecedores. No processo ali, né, tinha teste de lógica, eu fui super bem, né? Gabaritou. Entrevista, fui bem. Aí tinha um teste de logística, né? Uma prova de logística ali que tinha que fazer. Eu falei, pô, vou dar uma enrolada aqui, né? Um monte de coisa eu não sabia ali. Falei, vou responder, pô. Fiz... tava na transportadora, fiz um GSFIO que ia fazer em transportes. Falei, alguma coisa eu devo saber, né? Sim. Aí na entrevista com o gerente da área lá, ele falou, pô, você foi bem aqui na área lógica, né? Tirou nota boa, gostei da entrevista. Só que você tirou 1 na prova de logística. Foi super mal, cara. Você tem que... A gente gostou do seu perfil, quer te fazer uma proposta, mas você precisa evoluir nessa área. É o que você quer fazer e tal, né? A gente te propõe... A empresa, por isso que na época pagava MBA, né? Para os funcionários, até naquela época, até para a caixa de mercado assim, eles pagavam curso e tal. Sim. Eu falei, não, eu topo, né? Vamos fazer sim. Eu topei o desafio ali, entrei no Pão de Açúcar e me matriculei no MBA em Logística Empresarial, né? Na própria FEI. Tá. Na FEI, São na Bernardo FEI. também. Isso, era na Liberdade ali. Na Liberdade. Na Exam, né? Na Exam. Isso. E eu fiz o curso lá e comecei a seguir no Pão de Açúcar, né? Eu fiquei, em 3 anos, eu passei ali de analista júnior para pleno, para sênior, né? Fui crescendo ali dentro. Assumi uma coordenação. A primeira coordenação que eu assumi no Pão de Açúcar foi para cuidar de custos logísticos, né? Então, perfeito. Toda essa parte de custeio. Depois cuidei de uma área de EDI e PDANet, ali também que fazia o agendamento para os CDs, cuidava do tráfego de dados com os fornecedores. E ali, procurando onde eu tinha que me aprimorar ainda, né? Eu tinha alguns feedbacks assim, pô, você é muito tímido, né? Você tem que aprimorar essa parte de falar em público, a apresentação e tal. E aí caiu no podcast hoje. Tá vendo aí, ó. Pois é, e hoje está contando a história. Hoje está contando a história dele aqui. E isso por aí. Mas aí eu cheguei a olhar alguns treinamentos na internet, tem curso de falar em público e tal, mas coisa cara, oratória, né? Oratória. Era tudo muito caro, não tinha dinheiro para pagar isso. E naquela época eu já era casado, a minha esposa estava fazendo NIP, né? Na NIP Anchieta. E às vezes eu ia buscar ela, né? Esperava ela lá. Eu falei, pô... E estava abrindo um curso de logística na Unip, né? Tinha lá um cartaz e ia começar um curso de logística. Eu falei, pô, eu vou pegar para dar aula aqui, né? Se o problema é falar em público, já entro de cabeça. Aí e aí é agora. E ainda recebo, com aluno, vai receber. Para pagar um curso, eu vou... Para te incentivar ainda, para você falar. Exatamente. Eu fui nessa linha, né? Eu peguei essa opção de professor para desinibir aí de falar, apresentar e tal. Aí fiz lá dei uma aula teste, né? Com um curso. O coordenador lá. O coordenador de curso, ele gostou, falou, pô, vamos para cima, que a gente quer gente de
de mercado mesmo, né? Não que quer tem cara experiência com doutorado, prática, né? mestrado, quer isso, quer cara com experiência prática, um curso de Exato. gestão, né? Lá, gestão e logística, né? Então, eles queriam alguém com conhecimento prático e tal. Aí eu entrei, né, para dar aula, dei aula 1 ano e meio na Unip, aí super pesado, assim, né? Eu saía do Pão de Açúcar 6 horas da tarde correndo, né? Curso do noturno. Já é difícil sair no horário, né? Claro. Mas os dias que tinha aula, eu falava, putz, tem que sair, corria, me organizava. Comia com a coisa no caminho, no carro mesmo ali, chegava, às vezes nem dava tempo de comer, dava as aulas ali, né? Saía 11 e pouco da faculdade para voltar. Então foi super pesado ali, mas a experiência da aula é sensacional, né? Foi muito prazeroso, assim, né? Sem dúvida. No começo, você fica mais inibido mesmo, depois você vai se soltando, se né? solta, liga o automático e você tá falando ali, tá mais... Você começa a reparar mais se está todo mundo prestando atenção, se tá todo mundo entendendo menos do que você tem que falar. Você começa a entender a experiência ali, né? Isso. Mas essa sua entrada no Pão de Açúcar, e aí quando você realmente, pô, tô na área que eu gosto, tô fazendo o que eu quero, como é que foi para você lidar com isso, assim, e como é que você vivenciou isso e colocou isso na prática? Porque eu imagino que é uma virada de chave. Pô, agora posso vestir a camisa, Exatamente. Posso fazer o que eu quero. Como é que foi aí. para você isso, cara? Não, foi, acho que quando eu decidi lá fazer o MBA, falei, putz, eu vou entrar de cabeça, vou fazer o MBA, né? E lá no Pão de Açúcar, aprendendo um monte de coisa nova, né? Você vê que não era nada a ver com construção, mas está relacionado, muita coisa relacionada com conta, com lógica, né? Mexe com bastante informação, então eu falei, faz sentido, né? Faz sentido e tava legal, tava me sentindo realizado ali no trabalho que eu estava fazendo e tal. E falei, puta, eu vou investir aqui, né? E fui para frente. É legal. Eu acho que você tá num lugar que você faz o que você gosta, é bem melhor do que estar no negócio que você Sem quer. dúvida. Então você faz sofrendo ali, né? Você fazendo conta, planta de AutoCAD, né? Pô, não é para mim, né? Acho que você tem que ter tem que ser honesto com você e falar, pô, isso aqui dá um passo para trás, volta, não é por aqui, né? Acho que não deve insistir ali. Se não tá feliz, né? Você não consegue ir para frente, eu acho. É verdade, tem que fazer o que gosta mesmo. Isso aí. Você consegue lembrar, assim, qual foi uma das primeiras coisas assim, que você começou, que você teve ali para trabalhar? Como é que foi isso? Sim, a área que eu entrei lá chamava gestão de fornecedores. É uma área que nem existe mais, né, hoje. É uma área que fazia o link com a indústria, com as entregas dos fornecedores. Tinha uma coordenação e 4 analistas, né, e a gente... entendia, ela começava a medir nível de serviço da indústria, ver parametrização, falar de problema de entrega, de projeto assim. Tanto que de lá que saiu o Toplog, né? O Toplog saiu dessa área, né? De Toplog hoje, acho que está bem conhecido, sai aí nas revistas, né? E outros varejistas copiaram também o modelo, mas saiu de lá, saiu dessa área de gestão de fornecedores, né? Foi ideia nossa quando eu estava lá. É a premiação anual, né? Dos fornecedores. Isso, né? Que é a premiação que a gente faz depois de emissão. Então, acho que esse foi o primeiro grande projeto assim, que eu lembro de lá que foi legal. Né? E tinha muita reunião com a indústria, era dividida entre 4 analistas, eu já cheguei a cuidar da líquida lá, que olhava a Ambev, olhava os fornecedores da líquida ali de ágio, depois tinha o da básica, tinha uma pessoa com commodities e uma da seca. Né? Perfeito. Então a gente acabava rodando ali, deu para conhecer. Tudo que é indústria. Né? E é legal que você falava com o pessoal da indústria, a gente era praticamente recém-formado, assim, né? Pouco tempo de formado. E eu lembro que às vezes a gente fazia reunião com o dono das empresas, né? Falava ou com pessoas ali de uma experiência nível, muito maior, né? Então a gente falava um pouquinho, às vezes marcava uma reunião lá de 40 minutos, 1 hora, resolvia os problemas em 20 e ficava conversando e era uma aula pra gente ali, né? Sem dúvida. Então era muito legal, assim, você acabava criando esse relacionamento e aprendendo muito com eles, né? Você mais novinho ali, recém entrando no varejo, recém entrando no mercado, falando com esse pessoal e você sendo receptivo, putz, o pessoal te ajudava, assim, te ensinava, porque você desenvolvia muito, cara, foi bacana. E tem bastante. Você ficou 8 anos, se não me engano, isso? Acho que foi 8, 9 anos por aí. Isso, 8, 9 anos, por aí. E aí imagino que aconteceram muitas mudanças dentro do varejo. Isso. E aí o que você consegue pontuar assim, de maior dificuldade que você entende do mercado, é claro, e que também tem a bater, né? Porque sempre tem aquela questãozinha, pô, isso aqui é sempre mais chato. Tudo. Quem está em áreas de abastecimento assim tem... na verdade, todo mundo quer o melhor, né? Quer ali atender o cliente, atender bem, ter o produto na loja, né? Isso é pacificar, todo mundo trabalha para isso. Só que tem interesses diferentes ali, né? Você tem uma área comercial que tem as metas deles, né? De dar resultado, de
buscar bonificação com a indústria, então eles querem fazer ali grandes compras, né? Por outro lado, você tem que cuidar do estoque, você tem que... não pode deixar aquele estourar, né? O estoque tem um teto ali, tem um OTB que a gente chama, né? Tem um check-in ali que cada comercial pode comprar. Uma área quer aumentar, a outra quer diminuir. Exatamente. A gente quer que entregue o estoque ali, entregue a ruptura, mas tem uma compra controlada, o comercial ali já mais da emoção, né? Que faz algumas negociações, né? O objetivo é o mesmo nosso, né? Claro. A gente quer fazer. Tem um lançamento, ele acreditava demais no produto, né? Que ele quer comprar muito, a gente não, mais pé no chão e tal. Então tem muito essa discussão, né? De você... Então você entra muito em negociação e também com a indústria, né? De cobrar a indústria, de você se fazer ser priorizado ali dentro da indústria, né? A indústria às vezes também não tem todo o produto, não tem... tem que priorizar alguns varejos e você tem que se fazer priorizado ali, né? Você tem que pôr a sua necessidade ali, né? E trabalhar com parceria, lógico, mas que você seja atendido, né? Então... É meio que esse trabalho mesmo de ser um elo ali, de organizar tudo, né? De ser um ponto ali que faz toda essa junção, né? Acho que esse é o grande desafio de quem está na área de abastecimento. Perfeito. E, Perrone, naquele momento ali em 2013 já tinha alguma questão do grupo GPA ter a questão da Via Varejo, já ter uma relação com a Via Varejo, ou a tua mudança de Grupo Pão de Açúcar para a Via Varejo teve alguma relação, uma questão que foi interna já dentro do grupo, ou você sai de uma empresa e entra numa outra? Não, foi... Teve até uma história, né? Quando eu saí, eu estava ali já no Pão de Açúcar há muito tempo como coordenação, né? Eu já me sentia preparado, falei, já consigo dar o próximo passo, só que não estava tendo oportunidade dentro, falei, vou esperar a oportunidade aqui ou fora, né? Claro. E eu recebi um convite do Carrefour, né? O Carrefour me fez uma proposta para gerente de abastecimento. Perfeito. E eu fui no Pão de Açúcar, falei, tô saindo, né? Eu preciso dar meu próximo passo na carreira, tal, pedir a conta, tal. E nesse meio tempo, a gestora que estava na Via Varejo me ligou, né? Eu não sabia, perguntando algumas coisas de OTB. A Via Varejo tinha acabado de acontecer a compra ali da Casas Bahia, né? Sim. E lá eles não tinham uma área de abastecimento. Lá o produto chegava na loja, mas não tinha uma área de abastecimento. Alguém estava fazendo abastecimento aí, mas não tinha uma área, né, de abastecimento. E ela foi lá com esse papel de criar essa área, entender esses processos. E ela me ligou perguntando, tô com dúvida no OTB, como é que você faz tal coisa? Eu esclareci as dúvidas dela lá. Eu falei, eu tô aproveitando para me despedir, né? Que eu tô saindo aqui do Pão de Açúcar, recebi minha proposta no Carrefour. Ela falou, não, de jeito nenhum, cara, você não vai não. Tem uma oportunidade aqui comigo, exatamente, né? Você consegue vir aqui, você consegue vir falar comigo e tal, né? Agora à tarde, né? Você tem sua proposta em papel, se tiver já traz também, vamos conversar, cara. Claro. Segura aí, cara. Segura ela tinha o desafio já, né? Ela já estava com o desafio. Né? Já estava com o desafio na mão. Eu fui lá, conversei com ela, aí de fato cobriu a proposta, o desafio lá era super legal, né? Você imagina ali que estava começando a mapear os processos, né? Então tinha processo de abastecimento que estava com o comercial, tem processo que estava ali com a logística, tinha algumas coisinhas que estavam com a TI, algumas coisinhas de parâmetro da TI, não faz sentido nenhum. Tinha um papel de informações, isso, né? Você tinha que atuar mais cross, né? A ideia era você mapear todos esses processos, trazer para uma área única, né? Fazer o quadro, contratar as pessoas, treinar todo mundo, né? E pôr para operar, né? Falei, putz, do zero mesmo. Do zero, um baita de um desafio legal numa empresa gigante ali, né? De união do Casas Bahia com Ponto Frio, né? Mais de 1000 lojas, né? Nossa, falei, putz, eu quero isso aqui, né? Um baita desafio, né? Para quem é da área, encheu os olhos. Sem dúvida. Aí eu acabei indo lá para Via Varejo, né? Aí a gente fez isso, colocou tudo isso tirou tudo isso do papel, colocou para funcionar, né? Então, mapeamos os processos, de fato, contratamos um time, foram 70 pessoas, acho que 72 pessoas. Treinamos todo mundo, então fizemos um mix, né? Tem pessoa que veio de loja, veio do comercial, tem pessoa que a gente trouxe de fora para trazer com um pouco mais de conhecimento de abastecimento e colocamos para rodar, né? Então funcionou, né? Agora pode falar, a Via Varejo tem uma área sem dúvida, de logística, de abastecimento. E Perrone, o que é mais parecido, né, entre a parte de alimentar e a parte de eletro, e o que foi totalmente diferente para você? Que foi uma surpresa, assim. É diferente, cara. É totalmente diferente. É bem... as cadeias são bem diferentes, né? A cadeia alimentar, ela dá para falar que ela é mais evoluída, assim, né? Que os lead times são bem mais curtos, né? Tudo...
bem mais reduzido, não tem tanto lançamento que nem a cadeia de eletro, né? A cadeia de eletro sempre tá sempre trocando de produto, tem sempre novos, lançamento. Né? E eles, assim, eles precisam ter uma visão do que você vai comprar muito antecipada, né? Então, na Mercedes você consegue deixar uma coisa meio automática, né? Você combina as condições, né? O lead time, qual que é o prazo de entrega, qual que é o pedido mínimo, e aquilo acontece no automático, né? No caso de eletro, você tem que falar qual que é a sua previsão de venda, fazer um S&P conjunto ali, ó, os próximos 3 meses, quanto você vai comprar, né, para eles garantirem aquele volume para você. A indústria poder se programar para produzir, né? Isso, para produção, senão você não tem o produto, né? Se você errou na conta ali, de fato falta produto ali. Então, tem timings diferentes ali, é mais difícil, né? O eletro é uma cadeia mais complicada. E aquele produto você compra um tempo, daqui a pouco ele está saindo de linha, né? Vai entrar um novo, você tem que queimar. E tem em loja, você tem a questão do mostruário, né? Tem que ter um mostruário em loja que não pode contar no estoque. E aquele estoque vai ficando obsoleto, você tem que vender ele. Tem assistência técnica, às vezes retorna também para você, né? Então tem um departamento de assistência técnica. Então é bem diferente assim, né? São cadeias bem... Mas foi legal aprender. A experiência foi boa. No bazar tem alguns itens que são mais semelhantes, né? Mais parecidos, mas o eletro é totalmente diferente, né? Cara, mesmo com o modelo e tudo. E a questão das datas sazonais, cara? Como é que é isso? Natal, Black Friday, Ano Novo. Não, aí é doideira, imagina. É doideira, é loucura. Eu passei Copa do Mundo já, né, cuidando de eletro, então você tem que resgatar ali as Copas passadas, o que teve de volume. Às vezes a coisa muda, né? Acertar então, a demanda de televisores nossa, não deve ser fácil, né? O pessoal, quanto vendeu de tela 40, 50 polegadas? Nem tinha na época, você vai ver, não tinha, tem história, cara, você vai ver. Era de tubo. De tubo. Então, Então é difícil. Aí você tem muita conversa com a indústria também não sabe o quanto o varejo vai vender, então a gente escuta um pouco eles, põe a nossa visão também e tem que acreditar e tem que estar junto ali, né? Depois é isso. É tudo a base da conversa, então. Né? Porque querendo ou não tem como definir um número exato, mas isso ali uma estimativa e tudo mais. Isso. Então, na base da conversa é que você vai alinhando esses números, né? Porque realmente imagina, a cada ano, a cada data uma mudança muito drástica, ainda mais nos tempos de hoje, né? Isso. A questão da IA, muda modelo, muda não sei o quê, nem tem mais esse modelo que tinha no ano passado. Isso então, aí, muita coisa muda. Aí, né? Muda, né? Exatamente. Tem que... tem uma complexidade aí, né? Essas sazonalidades já é difícil com a troca de linha, com os lançamentos. Chega a sazonalidade e vira loucura, né? É isso aí, tem um trabalho gigantesco ali. E aí você teve também esse avanço, né? Essa evolução e agora gerindo pessoas, uma equipe e tudo mais. Como foi esse desafio, né, para você? E como você enxerga também que um profissional hoje na área de logística, o que ele tem que ter, ainda mais nos dias de hoje, para poder se manter na área e evoluir? Eu acho que a primeira coisa que tem que ter é o cara gostar, né? Gostar de estar lá, né? Senão o cara ponto vai sofrer. crucial. A carga de trabalho é pesadíssima, assim, né? Às vezes eu reclamo, falo, pô, mas todo mundo fala isso, né? Mas, pô, eu vou por exemplo, tem reunião na escola da minha filha, eu sou o último a chegar. Falei, pô, eu chego lá, tem cara de chinelo, né? Os caras marcam a reunião 8 horas da noite, eu chego lá, né? Em cima da hora 8h05. Eu vejo lá, tem pai com banho tomado, chinelo. Pô, por que eu escolhi essa área, né? Então, é uma área carregada, é pesado. Sim. Então você tem que gostar muito ali do que você faz, né? Sem dúvida. O pessoal fala, pô, o varejo é dinâmico, né? Quem tá no varejo ouviu isso bastante, mas muda bastante. Tem entre novos canais de entrega, né? Agora o e-commerce estourando, aquelas varejos de entrega rápida em 15 minutos. E, sempre tem alguma... pelo site, retira na loja. Então você tem que estar... aberto para aprender, se atualizar, né? Senão você fica para trás. E gostar de trabalhar, cara, senão você não se segura, né? Eu acho que é isso. Cabeça bem aberta, de estar sempre aprendendo coisa nova e... entender que tem um volume grande de atuação ali, a demanda é alta. A demanda é alta. A demanda é alta. Mas é prazeroso, no fim, quem gosta, claro, é o prato cheio, né? Recebe de braços abertos, né? Porque você realiza muita coisa, né? Você vê a coisa acontecer ali na ponta, né? De frente, às vezes, lá você faz uma coisa e você visita a loja, vê o que você fez, está lá, está acontecendo, você vê a venda acontecendo, vê o que você fez montado, então é bacana, é gostoso. Tem a contrapartida que é legal, né? O que você faz e... Sem dúvida. Você executa e vê lá o que você está fazendo, é bem bacana. Literalmente, assim, falando de logística, é claro que os dados é parte crucial disso. E aí a gente entra, claro, na evolução, muita coisa mudou,
os gostos mudaram, né? Mudaram. As preferências mudaram. Exatamente. E também evoluiu então, só a parte técnica da coisa, que tem, por exemplo, a tecnologia artificial hoje, tem a IA ajudando também. E como que a IA chega no mercado? Como é que você vê isso? Ajuda bastante ou é melhor não incluir muito? Como é que você tem essa visão da IA dentro do mercado de Que logística? nível de maturidade está isso, Perrone? A gente vê bastante case assim, de IA, né? Acontecendo, pô, tal empresa usou ali, tal empresa usou aqui. Pelo menos onde eu passei, na prática, assim, o pessoal não está conseguindo usar muito ainda, né? Você vê que tem um potencial gigantesco. Sim. Especificamente para demanda, onde eu passei ali, a gente tinha um modelo totalmente estatístico de calcular demanda, né? Então não usava nada de machine learning, era totalmente estatístico. E a gente tinha um time que ainda pegava o que o sistema entregava de estatística e ainda corrigia para tentar melhorar a assertividade. A gente pegou uma startup que fazia demanda por IA, né, para testar esse modelo, e conseguimos configurar a máquina, ensinar ela como fazer o abastecimento para algumas lojas, para um modelo controlado. Deixamos trabalhar sozinho, a gente não pôs a mão, né, não interferiu em nada. Para testar mesmo. Ficou muito melhor do que a demanda tratada lá depois que o analista mexeu, né? Sim. Sem ninguém pôr a mão, assim. Então, Perfeito. é um baita potencial, né? Sem dúvida. Então, a gente vê que tem sim, tem campo ainda, né? Mas, na minha visão, tem pouca gente usando na prática ainda. Alguns sistemas novos que a gente está olhando, você faz perguntas lá, né? Por que faltou Coca-Cola para o sistema? Né? Hoje a gente vai ter que abrir os relatórios, abrir os indicadores, vasculhar, né? Puxar um relatório aqui, teve uma entrega que ele não fez, ou teve uma demanda acima do que tinha, por isso faltou. E a gente vê os sistemas que o cara pergunta lá, por que faltou Coca-Cola? A própria IA vai lá, entende, fala, faltou Coca-Cola porque tal pedido atrasou a entrega X dias ali, ou alguém cancelou alguma coisa. Então... Existe uma correlação, né? Você vê, eu não vi isso funcionar na prática ainda, né? Já vi... Você vê ali no PPT, né, apresentações, mas teve uma pessoa que foi apresentar para a gente esses dias e ele colocou lá, por que isso aí? Eu tô falando da Coca, eu lembrei. Por que é a Coca? Aí ela respondeu, a Coca é uma planta, não sei. Eu falei, não é essa aí. Não é essa, não é chá, graça, não peraí, cara, não era isso. Mas não funcionou, na prática. Mas eu acho que tem um baita no caminho aí, é o futuro. Tem potencial, tem potencial gigantesco alto, né? E até preocupa, né? Muita coisa. Para onde que vai essas pessoas que fazem hoje? Porque acho que é irreversível, né? A IA vai chegar com tudo, funciona e funciona muito bem e vai causar um alvoroço, mas não sei quando, né? Acho que ainda tá... Tem como, né? Acho que ainda está começando, está bem no comecinho, né? A gente vê... Vai sendo aprimorado ainda, né? Dentro da área e tudo mais. Nesses varejos que eu passei, muito, muito pouco sendo usado na prática, quase nada. Mas eu acho que é o futuro, né? Vai chegar o momento aí. Uma tendência, né? Isso. Uma tendência. E depois do trabalho na Via Varejo, você tinha já namorado com o Carrefour e acabou chegando nele, né? Aí o Carrefour fez uma proposta para gerente geral. Aí eu falei, já mais um degrau ali, é cuidar de todo o não alimentar, né? E ponta a ponta, o bazar, o têxtil e o eletro. Uma proposta bacana também, aceitei, fui para lá, né? Aí trouxe todo aquele conhecimento do varejo especializado, da Casa Bahia, Ponto Frio, pro Carrefour. Sim. Normalmente o varejo de hipermercado, né, supermercado, ele tem muito foco no alimentar, né? O não alimentar geralmente é meio deixado de lado. A gente até brincava lá, o pessoal vai fazer um layout de uma loja nova, reforma a loja, eles fazem lá define o espaço para mercearia, então certinho o que precisa, quais são as ruas, quantas gôndolas, espaço. Aí vai lá o pessoal do perecíveis, né? O que eu preciso de perecíveis, FLV aqui, o congelado, o PAS, o que sobrou do não alimentar, né? Ninguém pergunta. É o cantinho dele. Né? Isso aqui é de vocês. Agora... Não, mas é muito, é pouco, não, é não alimentar. Né? Agora vocês precisam preencher tudo isso. Isso, preenche o resto. Então, ele já é meio assim, eu brinco assim, mas é um pouco em tudo, né? Claro. Até os sistemas do varejo, eles ssão desenhados, desse supermercado, é desenhado para alimentar, né? E tem muito essa questão de pedido automático e solta pedido toda semana. A gente já viu que não é assim, né? Eu falei, precisa dessa programação mais longa, tal. O sistema não está nem preparado para isso, né? Sim. Então, muitas vezes você faz um acordo de compra com a indústria, né? Assim, vou comprar 3.000 geladeiras, né? As 3.000 geladeiras eu compro para você entregar em 3 meses. Aí eu vou soltando pedidos menores. Ao longo, né? Isso, ao longo do período. E os sistemas nem fazem isso, né? Porque isso não acontece no varejo alimentar.
Então, mas a gente conseguiu trazer um pouquinho disso, né? Mudar algumas coisas no Carrefour e o resultado veio, né? A gente conseguiu ter lançamento mais rápido, conseguir reduzir a ruptura, né? O bazar é o contrário, o bazar é o excesso, né? É o problema. O pessoal faz aquelas gôndolas bonitas, faz uma gôndola só de pote de inox, né? Fica aquela gôndola bonita na loja, você vai ver, tem 300 dias ali de cobertura, né? Verdade. Então, o bazar a gente conseguiu controlar um pouco o excesso, as compras, muita coisa importada. E o eletro, não. Conseguimos agilizar os lançamentos, conseguimos ter menos ruptura. Então, foi um baita trabalho legal lá no Carrefour. Trouxemos lá o Fazlog, né? O Fazlog, Sim. Que é uma cópia do Toplog. Do Toplog, sim. Tá, as 3 letrinhas são as mesmas. Então, a gente tocou lá, implementou o Fazlog no Carrefour, né? Quer dizer, quando eu fui já estava, né? Já estava implementado. A gente só retomou, deu força lá para o projeto. Perfeito. Então, foi legal também. Teve bastante resultado ali dentro do Carrefour. Que legal. Muito bacana. E, Perrone, pegando essa questão do Carrefour, pós-Carrefour, você foi para o Big, depois você voltou para o Pão de Açúcar. É isso aí. Depois no Carrefour, o Big estava naquela fase que a Advent comprou a operação do Walmart no Brasil, né? Então, o Walmart vinha de prejuízo lá, né? Seguidos. E a Advent comprou aqui e falou, vamos mudar, né? Na época, o Fazio entrou lá como CEO. E eles começaram a puxar bastante executivo ali do Carrefour para trazer para o Walmart. Porque precisava fazer uma virada, né? Aí eu recebi o convite também, era um convite super atrativo, assim. A gente sabia do risco, né? Pô, tem um risco. Claro. Eu vi estão se reestruturando, nossa, né? Lá, eu falei, tanta gente que eles estão vindo e com um cargo bom, um salário bom. Eu falei, os caras estão inflando essa companhia, uma hora isso aqui vai murchar, né? Exato. E a gente já sabia que a Advent compra a empresa, né? Faz a virada, né? Faz o turnaround e depois vende ou pica e vende, né? Você fala, então é um baita no risco, é um projeto curto, mas na época eu falei, queria viver aquilo, eu falei, vamos para cima. Vamos permitir viver isso. Vamos permitir viver isso. E acabei indo para lá, né? No Walmart. Lá eu fui para o time central. O time central é um time que fica dentro do abastecimento, dá suporte para as outras diretorias, né? Tá. E lá a gente cuidava da demanda regular, das ofertas, demanda de oferta, cuidava de toda a parametrização do sistema e de loja, né? De parametrização de reposição automática. E também de todos os relatórios, de dashboards e KPIs ali. Era o Walmart e o Sans? Sim, é o Walmart, Sans e o Max, né? E o Max. Eram os 3. Então foi um pacote ali. E assim, talvez foi o período mais intenso aí da minha carreira, né? Eu vi, você via gente ali com burnout, né? Burnout sendo afastada mesmo de burnout. Via gente entrar na companhia, ficar 2, 3 semanas e sair. Falar, cara, esquece, eu não fico aqui não, cara, isso aqui tá uma loucura. Tá? Um ritmo muito intenso ali. Exatamente, foi bem intenso ali. Mas eu costumo dizer assim que foi quase que o meu quarto MBA ali, né? De tanto que você aprendeu ali. Teve uma época que a gente ficou direto com o Fazio, o time de abastecimento, ele fazia reunião direto com a gente. E, putz, são executivos de ponta que estavam ali, né? Então, se aprendia bastante com eles, tal. Foi um período intenso, né? Desgastante ali, mas de grande aprendizado também, né? Sem dúvida. E como que você vê, Perrone, a diferença dos diferentes modelos de varejo? Tem o supermercado, o atacado, o atacarejo. Como que você vê esses diferentes modelos e qual é mais complexo, qual é menos? Como que está atualmente e o que você vê para frente? O mais complexo ali, eu acho que quanto maior é o mix que você tem, né, para abastecer, mais é completo. Então, esses varejos mais premium são os mais complicados ali, né? Que tem uma quantidade maior de produto, tem maior item de menor giro ali, né? De fornecedores menores, são aqueles mais... E também uma maior exigência do consumidor ali, né? Sim. Aqueles supermercados que são mais de custo, né? Então, às vezes você trabalha ali com item genérico, né? Você vai abastecer leite, você precisa ter precisa ter todas as marcas. Todas as marcas, né? Você tem no volume ali, né? Do primeiro preço, o cliente não é tão exigente, então eles são mais fáceis, né? E o atacado é semelhante. O atacarejo, né? Que a gente fala. Tinha lá o Sans, era um pouco diferente, né? Que ele era um atacarejo mais premium, assim, então tinha bastante coisa importada, bastante coisa de fora. Mas ele é muito focado para custo, né? Então dessa dificuldade. Eles querem tem que receber em pallet fechado, mandar. Então tudo é voltado para
para conseguir custo, que é o que o cliente vai lá busca, né, de custo. Cada um tem a sua especificidade ali, né? E assim, o que a gente vê, da minha impressão, né, não sou nenhum especialista em negócio, mas a impressão é que tem espaço para todos, né? Eu acho que você trabalhando bem ali, né, fazendo bem feito e mantendo ali o NPS do cliente em cima, acho que tem espaço, né? Você vê o varejo premium crescendo, você vê a conveniência bem, né, crescendo também, né? Eu acho que trabalhando bem tem o seu espaço ali, né? Lógico que aí quem está fazendo o pior trabalho ali vai sendo eliminado do jogo ali, né? Exato. Mas acho que tem espaço para todos. Né? A bandeira vai dando preferência para um ou outro segmento. Vai migrando ali, né? E quanto que isso, até para nossa audiência entender, o quanto que essa logística, essa estratégia é importante ali para a rede, para a marca, porque muitas vezes a gente está falando de uma relevância, né? A gente está falando ali da marca que vai à frente mesmo, e aí tem uma importância, assim, uma relevância até alta sobre isso. E eu queria entender de você, assim, qual a importância disso, porque igual você falou, né? Às vezes ter esse entendimento ali, talvez uma área ali precise de mais atenção, outra nem tanto, e você consegue medir isso. Mas qual a importância realmente para uma marca ter essa estratégia bem definida, essa logística muito bem alinhada? Tem vários pontos. Acho que a gente é muito cobrado em abastecimento tanto por ruptura quanto estoque, né? Os dois, cobrança do estoque e a ruptura. A ruptura, o que impacta ali para o cliente? Eu acho que é aquela consistência de o cara ir na loja e achar o produto que ele quer, né? Então, se você começa a ir num varejo, nunca tem o produto que você foi lá para comprar, né? Você tem que trocar a marca, tá? Uma vez você até aceita, mas aí tem, outro dia não tem, aí tem, então você acaba perdendo vontade de voltar para aquele lugar, eu não vou lá que eu não vou achar o que eu preciso, eu vou em outro lugar, tal. Então você conquista o cliente ali, né? Tendo aquele mix, mas tem que ter de forma constante, né? Então por isso que a importância de você controlar a ruptura, né? E no NPS aparece isso, né? Gritante ali. Quando você pergunta para o cliente, né? Ou esteve comprando a compra, geralmente vem ali ou é preço, ou não encontrei o que eu precisava, não encontrei o que eu procurava, né? Até tem fila, tem coisa assim, mas então a gente fica bem de olho ali, né? Eu não encontrei onde procurar, tem que baixar ali, né? Claro. E prejudica muito o varejo, a recorrência do cliente, você não ter o produto. Então a ruptura pega muito aí. E por outro lado, o estoque é o contrário, você peca na rentabilidade, né? Você tem um estoque a mais do que você precisa, acaba gerando quebra. Às vezes o fundo de loja fica tão bagunçado que você não consegue repor a área de venda, né? Fica atrapalha a operação de loja, né? Gera quebra, aquele estoque lá, manipulação daquele produto vai gerar quebra do produto, vence, né? O vencimento, fora o custo financeiro de ter aquele estoque parado ali, né? Então acho que esses são os dois lados, o lado de rentabilidade, né? Processo de estoque, e o outro a própria questão de atender cliente com NPS quando falta produto, né? Acho que a gente vive nessa balança aí entre ruptura e excesso de estoque, né? E se tratando de comportamento, é claro que muita coisa mudou de quando você começou até hoje, é claro, mas em termos de comportamento, de compra e tudo mais, o que você percebe de mais diferença? Porque agora tem um online também muito forte, então como que é fazer essa estrutura, esse malabarismo, falar assim, pô, muita coisa mudou, isso aqui tem que dar atenção, coisa que eu já não olhava, então tem essa questão de você sempre se manter atualizada, mas para você, o que mais mudou? A questão do online, né? A gente, por exemplo, eu estava no Pão de Açúcar recentemente, a gente fechou os CDs e-commerce, né? E toda a venda do online está sendo feita pela loja. Pela loja. E essa camada de estoque antes não impactava muito a demanda, né? Estava colocando a demanda, era uma camada... o estoque de segurança da loja absorvia essa venda, né? Tranquilo, né? Não precisa me preocupar aqui. Sim, automático praticamente. Né? Só que isso começou a crescer, né? Isso está crescendo, começou a tomar uma relevância, né? E às vezes põe lá um item em oferta no e-commerce, né? Eles já sabem os itens que tem um retorno bom, uma elasticidade boa quando coloca no e-commerce. E aqui lá tem um pico de venda que acaba com o seu estoque, né? Já é a sua ruptura. Então, é uma coisa que a gente está aprendendo como é que a gente blinda isso, né? Como é que a gente considera essa venda do online dentro da demanda. É uma coisa que tá desafiador, né? Principalmente com os sistemas que a gente tem lá que ainda não estão preparados, né? Os sistemas modernos aí já estão, né? Mas a maioria dos sistemas que rodam hoje, se você não tem um sistema de ponta ali, não está preparado para isso. Você tem que ir lá e fazer a parte, pôr essa gordurinha a mais ali. E até aquelas... O que tem aquele app, né? O pessoal começa a fazer aquelas notificações, né? De puxar o cliente, manda... ele vê que você compra ali muito fralda e tal, fala, pô, esse cara tem
tem filho ali, né? Vamos oferecer Sim. o lencinho umedecido também. Aí manda Exato. aqueles pushes para você comprar lencinho. Exato. Isso era uma coisa que a gente não se preocupava muito. Falou, pô, é mais para trazer o cliente na loja. Tá aqui nada, cara. Começou a demanda disso aí, é significativa, né? Começou a impactar a gente ali. É o programa de fidelidade, Isso. E a gente tá... Acho que a gente tá nessa fase de mudança, entender isso tudo, entender como encaixa isso, né? E como garante isso nos modelos de abastecimento. Tá sendo um aprendizado, acho que para todo mundo ali, né? Sem dúvida. Por isso que eu falei, né? Você tem que estar sempre disposto a aprender, a mudar, tal. Se você não estiver atento a isso, você fica para trás, né? Eu acho que a qualidade do profissional de abastecimento é isso, é a velocidade que ele tem de reagir, de aprender, essa flexibilidade de mudar, né? De aprimorar, né, Isso. aquilo que está chegando, né? Exato. Porque não vai parar por aí, né? Cada vez vai aparecer mais coisa. Exato. Ah, sem dúvida. Muda muito o comportamento, né? Exatamente. Cada vez mais curto, né? Porque, por exemplo, eu como consumidor, né, de e-commerce, eu percebo 3 momentos de falta de produto ou de quebra, né? Um é quando você entra, você procura o produto e você não encontra, né, no site. O outro é quando ele já está na tua cesta, em algum momento, quando você vai fechar aquela compra, ele te avisa que o estoque já não é mais, né, suficiente para atender a tua... Isso é péssimo. Né? E o terceiro momento é quando você consegue fechar a compra e aí você recebe uma ligação ou uma mensagem via WhatsApp dizendo que aquele produto, né, não, na hora de separar, né, separar a mercadoria, você não, a pessoa não encontrou e ela te oferece opções de troca, né? E aí o que eu queria te perguntar, Perrone, com essa estratégia, com esse crescimento do e-commerce, você percebe que esse percentual de quebra, né, de atendimento, de atendimento vem aumentando ou o varejo vem conseguindo puxar um pouco mais de produto e atender ou se reorganizar de uma maneira diferente para atender? Ali a gente tem... a gente começou a tentar blindar um pouco isso, né? O que a gente começa a fazer? Começa a indisponibilizar esses produtos para o site, né? Fala, pô, tá chegando um nível muito pequeno ali de estoque, tem chance de não encontrar aquilo, né? Sim. Ou não tá na gôndola, ou lá tem varejista que não tem o estoque online, né? De hora em hora, online, vendeu, já passa no caixa. Você sabe o estoque do começo do dia e vai saber no começo do dia seguinte, né? Então você fala, pô, isso aqui que tem tá perigoso, vamos indisponibilizar no site. Só que você, de certa forma, tá gerando uma ruptura aí, né? O cara não vai ficar disponível para ele comprar. Então a gente fica tentando... calibrar isso. Disponibiliza e tem o risco da pessoa não encontrar, ou a gente já nem disponibiliza aquilo, né? E a gente está exatamente... Não, lógico que o ideal é ter volume, né? Mas, sim. Então a briga é para ter o volume, mas quando não tem, como é que a gente calibra isso, né? Então é outra coisa que a gente estava testando lá e tentando chegar num ponto ótimo ali, né? Qual que é o ponto que a gente tem que parar de vender aquilo, né? Perfeito. Perfeito. Tudo aprendizado, né? Isso aí também é Perfeito. mais um ponto que a gente está... É porque é muito dinâmico, né? Então não vale o risco, né? Então é tudo uma questão de estudo, entender o mercado e tudo mais. Então, de fato, muda bastante. Né? Exato. E teu momento atual? Então agora é recente, né? Você tem um novo desafio, né? Isso, tá viajando bastante. Como que tá? Antes tinha mais umas passagens que eu acho que eu falei tanto, né? Mas no momento atual eu estou na Plurix, tem pouco tempo, tem menos de 3 meses, né? Super recente. É super recente, é super recente. É um varejo que tem várias bandeiras, né? Então a gente falou ali, tem o Amigão no Paraná, tem... Ele está bem focado no interior do Paraná e interior de São Paulo. Então em São Paulo você tem o Boa, né, em Jundiaí, e o Casa Avenida em Assis. E no Paraná lá você tem o Amigão, né, em Maringá, tem o Superpão lá em Guarapuava e o Paraná lá em Campo Mourão. São todas empresas bem diferentes, né? Todos têm um modelo de gestão diferente, tem uma história diferente, são empresas antigas na região, são empresas bem representativas lá para a região que elas estão. Mas são empresas ali que, talvez por estar isolado numa região e ter conseguido conquistar aquele público, né, sem muita concorrência, aliás, não tiveram necessidade de crescer, de evoluir, assim, não crescer expansão, mas crescer como um processo, né, crescer como ter uma performance ali, né? Tem concorrência forte, por exemplo. Isso, tem concorrência forte, você se força a ser melhor. Né? E acho que a ideia da Plurix é isso, como que a gente entra lá, né, sem tirar a essência dessas empresas, né, e aprimora, né? E aprimora o que tem. Como que a gente consegue colocar lá um pouco mais de processo, inteligência, de sistema. E está sendo muito legal, né? Quase que consolidar tudo que eu aprendi ali e tentar colocar na prática. Com cuidado, né, para não chegar aí mudando, querendo mudar tudo. Claro. Né? E fazer porque entender como as coisas funcionam hoje, né? Até para não causar estranheza também, né? Isso.
Porque são empresas que estão bem no setor, né? Então não faz sentido você querer mudar também da água para o vinho, né? Claro. Mas como é que você coloca esse choque aí um pouquinho mais de eficiência ali nas operações deles, né? Eu acho que está sendo um desafio bacana. Muita viagem, né? Isso é novidade, porque as né? operações ficam fora, né, de Isso São é Paulo. novidade. Mas tá legal, tá desafiador também. E vem caminhando aí e as coisas vêm evoluindo. Muito bacana, né? Muito legal. Infelizmente a gente vai chegando no tempo aqui, né? Mas eu queria Passa muito rápido, né? te agradecer. Passa voando, cara. Passa voando. Mas eu queria muito te agradecer, Perrone, pela oportunidade de estar aqui, pelo tempo, claro. Dizer que a porta está sempre aberta. Boa. Quando quiser voltar, se a gente abrir um mercadinho, a gente chama você sem dúvida. Boa, Tá? boa. Pode deixar. O abastecimento é teu. Né? E eu queria deixar esse Área. espaço final para você, né? Para você passar alguma dica, enfim, fique à vontade, o espaço é seu e muito obrigado mais uma Legal, vez. não. Obrigado aí, Podão, Obrigado Camilo. você. Obrigado pelo convite. Obrigado a você. Fico muito feliz de estar aqui e poder, né, compartilhar um pouco. Espero que inspire alguém aí, né? A gente está precisando de Sem profissional, dúvida. né? Mais gente aí parar de abastecimento. Assim, é uma área legal, que nem eu contei, é prazeroso o que você faz, é muito trabalho, mas é prazeroso. Então, quem não conhecer, aproveita que a área é bacana. E aqui não é que nem aquele conversa, né? Às vezes você tá na piscina, tá aquela piscina gelada, alguém pergunta, tá fria a água? Não, tá quentinha. Pode vem, entrar, pode entrar. Não é nesse sentido, não. Eu acho que brincadeiras à parte, é uma área que é uma área gostoso. fantástica. Para quem gosta de dinâmica, uma coisa bastante dinâmica, que É movimento business, né, Perrone? Exatamente. Ela é movimento business, porque ela está do início, né? Ela Isso tem aí. contato com os fornecedores, tem contato com o cliente e movimenta toda aquela muito cadeia, legal, né? isso. E é muito legal. E tem espaço, vale a não pena. é golpe, pode ir. Não é golpe, pode vir, é bacana, estamos precisando de profissional aí na área. E é legal, cara. Eu acho que, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Obrigado a você, foi um prazer. Estou sempre disponível aí. Maravilha, sensacional. Obrigado mais uma vez. bom. Obrigado você, Camilão. Eu que agradeço. Maravilhoso, como Obrigado, sempre. obrigado. E agradecer a galera de Com casa. certeza. Você que nos ouviu, nos assistiu, você que nos acompanhou, seja lá qual a maneira. Muito obrigado mais uma vez. Lembrando, deixa sua curtida, seu comentário, se gostou. Ative o sininho. Ativa o sininho, compartilha, se inscreva no canal, que é muito importante pra gente. Isso aí. E nos avalie lá também no Spotify. A gente não é Uber, mas a gente adora 5 estrelas. Tá? Então, por favor, fique com a gente, porque vem muita coisa boa aí, segunda temporada. A Exato. gente está preparando muita gente legal, muita entrevista bacana, então você não pode perder. Beleza? Então, sendo assim, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.